E aí, bora bater um papo sobre conselhos? Você já parou para perceber que a gente não consegue viver sem seguir alguém ou algo? É muito interessante isso. Deus nos criou de uma forma que a gente não é completamente independente. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas criações, as nossas ideias, tudo que a gente intenta e faz sempre é motivado por algo que é externo ou interno. A gente sempre tem influências naquilo que a gente está fazendo ou falando, enfim. Eu acho muito interessante quando Atos 17:28 diz: pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós temos um pouco mais de facilidade para entender que nele nós vivemos e existimos. A verdade é que se não fosse por Deus, a gente não teria nem acordado hoje nesse dia. E também é verdade que nele nós existimos. Ele é a razão da nossa existência, é Ele quem gera propósito para a nossa existência nessa terra. Mas nós não só vivemos nele e existimos nele. A Bíblia diz que nós também nos movemos nele. É por meio dele que nós fazemos, é por meio dele que nós falamos, é por meio dele que nós decidimos, é por meio dele que nós pensamos. Pode estar parecendo um papo meio filosófico demais, mas tudo que eu estou querendo te explicar com isso aqui é que nós não conseguimos viver completamente independentes. Nós sempre estamos seguindo alguma coisa ou alguém. E boa parte do que determina esse movimento da nossa vida de seguir algo são os conselhos que recebemos. Você sabe muito bem quais foram os benefícios de seguir os conselhos dos seus pais ou os malefícios de talvez não ter seguido esses conselhos. Porque a verdade é que os conselhos determinam aonde nós vamos chegar. É muito interessante a gente falar disso e pensar isso no momento que a gente vive, porque é completamente diferente de qualquer outro momento da história. Nós hoje temos redes sociais, e redes sociais é um ajuntamento de todas as pessoas de diversos lugares, de diferentes contextos que nós não conhecemos, não sabemos a vida real delas, não sabemos muitas vezes os desafios que elas passam, as limitações que elas têm, mas muitas vezes nesse lugar nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir o conselho que eles têm para dar para nossa vida. E eu não tô aqui para ficar falando de redes sociais e nem ficar criticando redes sociais, até porque eu faço o uso delas, né? Mas isso não nega o fato de que a gente precisa refletir sobre algumas coisas que a gente tem vivido, às vezes até no automático. Eu já trabalho com redes sociais há alguns anos e estudo criação de conteúdo já tem alguns anos, então eu sei exatamente como funciona esse processo criativo e estratégico para você ganhar um nível de influência nas redes sociais. E dentro da estratégia de conteúdo e branding, a gente tem um ponto que é muito interessante. Uma pessoa que quer se tornar influente nas redes sociais, ela não deve somente dar conselhos e dar a sua opinião no nicho em que ela está. Ela precisa abrir um pouco mais o seu leque e conseguir falar de diversos temas. Como, por exemplo, ela precisa dar opinião sobre pautas que são globais. Ela precisa entrar em pautas quentes que estão acontecendo e dar a opinião, o conselho dela. Então, quando nós estamos nas redes sociais, nós não conseguimos ficar neutros, por exemplo, porque nós, a si mesmos, não conseguimos dar sentido à nossa vida. A gente precisa de algo externo que gere sentido na nossa vida. E dentro de todo esse plano de fundo que eu te dei aqui, se nós formos ler Salmos 1 agora, eu tenho certeza que você vai interpretar de uma forma um pouco mais profunda. Lá diz assim, Salmos 1: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. O primeiro versículo de Salmos 1 revela de maneira muito profunda isso que nós estamos falando aqui. Porque a verdade é que os conselhos que você ouve determina o lugar que você vai chegar. Para perceber, o versículo começa falando que feliz, ou seja, bem-aventurado. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Ou seja, ele começa a parte da maldade, ele não está dentro da maldade. Esse homem, por exemplo, que é feliz, que não segue o conselho dos perversos, ele está fora disso. E se a gente for parar para perceber esse salmo, ele revela como se fosse a decadência de alguém que começa em um estágio, vai para outro estágio e termina no último estágio, num lugar de decadência. E como a gente tem falado aqui, conselho é aquilo que direciona, é aquilo que aponta a nossa vida para algum lugar, que dá uma direção. Ele vai começar falando que ele é feliz e ele tá no sentido como se ele estivesse fora dessa maldade. Então ele começa ouvindo o conselho dos perversos e ele segue esse conselho dos perversos. Só que o próximo estágio é ele se deter no caminho dos pecadores. O que seria esse caminho dos pecadores? Caminho, nesse sentido, é propósito. Caminho é sentido de vida. Então ele começa ouvindo o conselho dos perversos, segue esses conselhos. Ao seguir o conselho dos perversos, ele passa a se deter no sentido de vida dos pecadores. Ele se detém naquilo, ele se lança
naquele sentido pecaminoso de vida. Mas o último estágio é o pior e é o que mais nos preocupa, porque ele termina o primeiro versículo de Salmos 1 falando que não se assenta à roda dos zombadores, ou seja, o último estágio daquele que começa ouvindo os conselhos e segue esses conselhos é se lançar na roda dos zombadores. E aqui ele estar na roda dos zombadores denota o sentido de que agora ele faz parte dessa pecaminosidade. Ele faz parte dessa iniquidade. Ele não está fora disso como ele estava no início, ouvindo os conselhos dos perversos. Ele termina na roda dos zombadores, ou seja, ele sentou naquela mesa, ele faz parte daquela comunidade pecaminosa. Por isso que eu e você precisamos hoje dar muita importância ao que temos ouvido. Ou seja, eu e você, nós estamos nesse lugar de receber muita informação. Com toda essa informação, nós também estamos recebendo conselhos. Com todos esses conselhos que nós estamos recebendo, alguns desses conselhos têm direcionado a nossa vida para algum lugar. Se você, assim como eu, quer terminar bem a sua vida, você precisa hoje parar para entender quais são os conselhos que você tem ouvido. A gente precisa parar para meditar em cada área da nossa vida, em cada coisa que a gente faz, porque muita coisa a gente começa a fazer no automático durante a vida também. A gente aprende, vai vendo algumas coisas, às vezes nem questiona se aquilo é genuíno, se aquilo é divino, se aquilo é verdadeiro, se é puro, se é de boa fama, se é amável ou não. A gente acaba só tomando aquilo como um conselho e seguindo porque aquilo dá certo. E aquilo representa a vida que nós almejamos, aquilo representa, aquele conselho tá apontando a gente para o lugar que a gente quer. Só que se a gente fosse colocar todos os conselhos que a gente tem em mente, se a gente fosse colocar todos na mesa e a gente fosse colocar todos eles à prova, todos os conselhos que a gente já recebeu na vida, tudo aquilo que a gente carrega dentro da nossa mente, tudo aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração, como conselhos que recebemos, como coisas que aprendemos. E o conselho aqui não é só aquela coisa emocional de alguém sentar para você e falar, olha, eu tenho agora um conselho que eu preciso te dar. Não, não é isso. A gente tá nas redes sociais, a gente tá ouvindo coisas, a gente tá ouvindo opiniões, a gente tá ouvindo ideias. E isso muitas vezes vai se tornando aquilo que direciona a nossa vida. Então, se nesse sentido você fosse parar para colocar sobre uma mesa todas as ideias, pensamentos, conselhos, coisas que você tem na sua mente, que você recebeu como direções para sua vida, se você fosse colocar tudo isso sobre uma mesa, será que tudo isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que o maravilhoso conselheiro, ele teria esse conselho para dar para sua vida? Ele teria exatamente essa direção para te dar, para seguir em cada área da sua vida? A gente gosta muito do Salmo 139, por exemplo. Eu sei que em algum momento da sua vida você já se deparou com esse salmo já impactou a sua vida e você foi muito tocado por ele. E talvez agora seja o momento que nós mais precisamos fazer essa oração que Davi fez. No Salmo 139, a partir do versículo 23, lá no finalzinho do Salmo, Davi diz assim: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê os meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Talvez o que nós mais precisamos nesse tempo é fazer essa oração que Davi fez. Senhor, prova os meus pensamentos, vê os meus pensamentos, prova-me, vê se há em mim algum caminho. Por quê? Porque eu não quero ser essa pessoa do Salmos 1 que se detém no caminho dos pecadores, que pensa segundo o conselho dos perversos, que se junta à roda dos zombadores. Eu quero viver segundo os pensamentos de Deus. Eu quero viver segundo o conselho do maravilhoso conselheiro. Eu quero viver sob o conselho do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Amparador, que é aquele que me ensina a verdade. Então, talvez hoje, o convite que eu tenho para te fazer é: você precisa colocar à prova os seus pensamentos. Você precisa colocar à prova os conselhos que você tem recebido, as coisas que você pensa, aquilo que tem dado direção para sua vida em cada área da sua vida. Eu e você não somos neutros. A gente não consegue viver sem seguir alguém. A gente não consegue viver segundo os nossos próprios pensamentos, e até se vivêssemos segundo os nossos próprios pensamentos, estaríamos seguindo os nossos próprios pensamentos, porque Deus nos criou para seguir, Deus nos criou para ser conduzidos. Então eu e você hoje temos a necessidade, mais do que nunca, de colocar à prova os conselhos que temos recebido, aquilo que tem dado direção para a nossa vida, para que nós caminhemos segundo a vida eterna, caminhemos num sentido de vida que leve-nos para a eternidade. Os conselhos que você ouve determinam o lugar que você vai chegar. Se você gostou desse conteúdo, se você foi abençoado por esse conteúdo, não deixa, por favor, de se inscrever aqui no canal, de curtir, dar um like aqui, comentar alguma coisa aqui, algum feedback, algum tema que você queira ouvir. Isso vai fazer muito bem para esse canal e vai abençoar demais a minha vida. Fechou? Então é isso. Preste muita atenção nos conselhos que você tem recebido e a quem você tem emprestado os seus ouvidos durante esses dias. Tamo junto e até a próxima.